Bom, é isso aí, começando o Fox Sports Rádio, já sabe, é você que está em casa nos assistindo, manda seu Twitter pra gente pela hashtag FS Rádio Brasil e mandem também seus WhatsApps pra gente pelo 011 99390 4545. O tilt? Isso, travou? Travou. Congelou Pascoal, a imagem. não, eu ia zoar, mas não vou zoar, não. Acabou o campeonato pra você? Não, depende do jogo de hoje. Depende do Flamengo contra Se o Flamengo ganhar, o campeonato continua. Flamengo ganhar, Se o Grêmio ganhar, o campeonato acabou? Aí pode entregar faixa. Vocês um abraço concordam? pro Gaiteiro. Eu concordo também. Eu acho Bom, que o campeonato você, já acabou, suspeito, independente você tinha de qualquer falado. coisa. Não, O campeonato já acabou. Aquele Só que o rapaz Flamengo ali- ainda tem Gente, dois com confrontos 13 no rodadas, Corinthians. nós podemos falar que o campeonato Claro. acabou? Vocês Aquele não rapaz acreditam em disse na surpresa, quinta, nem nada? aquele rapaz ali disse na quinta rodada que Olha o lá. campeonato acabou. Estamos Mas ele vendo aí os falava melhores com o Marinho. momentos. Ontem o Corinthians Não quebrou. Não tirou nenhuma, não. O Corinthians quebrou a invencibilidade. Vamos ver os gols aí. Primeiro Olha o pênalti. passe do O Romero. Corinthians quebrou a invencibilidade do Palmeiras, que não perdia lá há 27 jogos. O Palmeiras não perdia no Allianz Parque. 28 jogos, perdeu ontem. E eu vou te Um ano e um falar, mês. o Corinthians é um time frio, calculista, humilde e joga de forma inteligente. Dá gosto de ver. Dá gosto de ver. O Corinthians, a gente estava até conversando com o Pascoal aqui, os números mostram, né? Foram 3 chutes, dois entraram. Olha a Olha a bola bola do Romero. Guilherme Arana. Aliás, ontem eu fui o único que votou aqui naquele confronto Romero e Dudu. Fui só eu que votei no Romero. É bom deixar isso claro também. Palmas pro Obrigado. Mina, peladeiro. Dudu, peladeiro. Técnico do Palmeiras. Nós precisamos passar esse negócio a limpo aí. Precisamos passar, porque até a Libertadores, que ele conquistou com o Atlético Mineiro, que conquistou com as calças na mão, né? Perdendo fora e ganhando nos pênaltis em casa, mas tudo bem, ganhou. Ele não tinha feito nada na profissão. Nada. Aí ele conseguiu a façanha de perder por Raja Casablanca. No Mundial. Onde é que foi aquele Mundial? Dubai. Não, Marrocos. Raja Casablanca é do Marrocos. Tá? Voltou, aí ele ganhou esse Campeonato Brasileiro com o Palmeiras no ano passado. Esse é o histórico do Cuca, gente. Mas não era melhor que o Eduardo Batista? Pois é. Olha aí. A única coisa, eu só vou Olha aí. discordar do negócio. Eu não acho o Dudu peladeiro. Eu acho o Dudu Eu acho. um baita Jogador jogador. que tá em todos os lugares do campo Eu acho o Dudu. e não tá em nenhum. Não marca ninguém. Sobrecarrega os companheiros. Eu acho Queria o Dudu, analisar os gols, 2 gols, vou para só te você falar, ter uma eu visão acho do o Dudu, acontecimento. eu acho o Dudu um baita jogador, eu acho. Também acho. Agora, Analise- eu acho o Dudu um baita jogador. O que eu tô vendo nesse time do Palmeiras é um time totalmente desorganizado, bagunçado, afobado. O time do Palmeiras, o Mina, ontem tava jogando centroavante. É exatamente isso que eu queria abordar com vocês. Eu falei, O seguinte, peladeiro. Reparem nos 2 gols que o Palmeiras sofreu. Mérito do Corinthians, não há nenhuma discussão. Mas o zagueiro central está mal posicionado nos 2 lances. Nos 2 lances. Ele sai para dar o bote no primeiro, abre um espaço aqui, vem o volante e faz o pênalti. Ele erra o bote na saída, ele perdeu a bola na saída, na verdade. Foi ele que perdeu a bola do segundo gol, né? Botou a bola para lateral, se posicionou mal, deu um clarão aqui, o Maicon foi esperto, voltou na posição do Arana e o Arana ficou aqui. Outra bola metida de maneira espetacular para a penetração do Guilherme Arana, que fez o segundo gol. Falha também do Mina. E eu acho que era uma bola defensável. O segundo gol era bola defensável. Se vocês olharem por trás do gol, vocês vão ver que a bola... O pênalti não tem jeito. Pênalti é muito mais para Mas ele quem pegou bate. firme na bola, hein, Pascoal? Hã? Ele pegou firme na bola, o Arana. Não, Ah, pegou a bola passou na mão dele. Eu tô falando Para, do goleiro. Eu acho Passou, que foi não. falha do goleiro. Se fosse o Júlio César, você ia mandar ele se amarrar na árvore, imagina. abrir os braços, esticar pra Vocês puxar. não gostam do Passa Fernando o braço Praz. de jacaré, pô. Vocês não Eu gostam do gosto Fernando do Praz. Fernando Praz. Eu gosto do Fernando Praz. Falar que o Eu segundo gosto. gol do Mas Corinthians pra foi falha mim, dele, eu não repare concordo. no Não foi gol frango. por trás do gol. Foi falha. Não acho que foi falha. Falha. Não acho que foi falha. Repare por Mas eu não trás acho, do gol, não. por Eu não favor. acho falha, não. Repare Foi um por chute trás do gol. cruzado no contrapé do goleiro. Imagina, tá a bola tá na mão dele, pô. É só você olhar por trás. Chute cruzado Vamos no passar aí, ó. contrapé. Vocês vão dar uma olhada aí agora. A bola passa na mão do Agora, trás. repare o lance agora. Tá, Eu ó, achei totalmente indefensável. Não Ele acho, demora a pular. Não, ele até pode. Não, Ele mas demora a gente, pular. gente, o reflexo gente, dele. gente. Olha aí, lá, A na questão mão é a dele, seguinte, gente. Quando é uma ele bola, pula, a é uma bola bola já que um passou. outro goleiro poderia Defensável. defender, o Vanderlei dos Santos poderia defender, o Cássio poderia defender, um outro goleiro, Vitor, poderia defender? Fato, poderia. Mas falar que isso é falha, não é falha. Não, tá gente. acontecendo Não é uma falha. coisa com o Fernando Praz e eu vou falar. Vocês ficam me zoando. às Falha vezes. foi do Vitor Por ontem no gol do ser, Santos. realmente Ali por ele já ter falhou. jogado no gol. O Fernando Praz ele teve um problema seríssimo no cotovelo. Você não vê ele caindo com o cotovelo no chão.
Se ele cai com o cotovelo no chão nessa bola, Mas por que ele não tá na estica o braço. garantia? Porque Não, dói. Tem que bater contra o braço. Porque dói. E isso é involuntário. Não tem jeito. É uma defesa dele. Tá cheio de lance. Eu digo, por que ele cai para trás em muita jogada? Porque ele não Mas ele consegue sempre mais foi cair assim, Flavinho? Não sempre foi assim, não. Não é Isso por causa depois da da lesão, volta não. da lesão, que foi uma segunda lesão, ele já tinha tido uma outra lesão pesada. Essa lesão tirou o Fernando Praz da Olimpíada. E é defesa do próprio corpo. Ele não estica o braço, ele não raspa Mas, o ô, cotovelo no Flavinho, chão. Não, isso está acontecendo Mas em se vários houvesse uma lances. limitação do Fernando Praz nesse tipo Mas de há. conduta, então, mas Há. o preparador de goleiros do Palmeiras, Paciência. junto com o treinador, Porque a discussão- eles iam notar isso dentro do treinamento Tinha e não iam notado. colocar o objetivo do time em xeque por causa de uma lesão de goleiro que talvez não tenha sido Coloca, para não mas- perder o vestiário. Você mesmo fala isso toda hora. Gente, Para não perder o vestiário. Eu não concordo. É ruim dizer, é triste dizer. Gente, não todo vou- mundo, não vou quem encerrar- falha no Palmeiras é substituído, menos o Fernando Praz. Não vou encerrar a carreira do Fernando Praz, não é isso. Esse incômodo no cotovelo, cara, para um goleiro, deve ser a coisa mais restritiva de movimentos, impeditiva de trabalhar bem que existe. Mas o Marcos jogava No com cotovelo. dor crônica também. Eu sei, o Rogério Rui, Ceni jogava Marcos era no com dor pulso, mas crônica. isso não é parar prato de pronto. comparar. Um faz, o outro não faz. O que está O Marcos, acontecendo ele é que assim, teve duas cirurgias no punho, eu tenho reparado em muitos lances do Marcos em que do Praz, que ele quando não cai com o cotovelo, ele diminui a área de ação dele. Ele recolhe. Pode olhar o gol. Não é um frango, não é um peru, não é nada, tá até bem colocado, mas é bola que ele talvez antes dessa contusão pegasse. Então isso é um problema. Agora, quanto ao time do Palmeiras, eu nunca vi um time tão zoneado na minha vida quanto esse time de ontem. O Mina jogando de centroavante, inclusive, foi autorizado Exato. e determinado Ele pelo falou treinador. isso. Ele falou na coletiva. O Roger Guedes na lateral direito. Da Roger Guedes lateral. Tietchan começou de lateral, foi pro meio. Isso é fruto do desespero do Cuca. Se você não tem num elenco desse tamanho atacante para substituir, com tanto atacante, tem que Claro. mandar o seu back central para ir jogar de central. Ah, mas ele é alto, não sei o quê. É que o time tá uma bagunça. E olha, e o próprio Cuca reconheceu eu acho, isso. sim, eu acho que o Palmeiras desandou de vez. O Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro, acabou. Ontem o Cuca meio que ele não Admitiu. falou diretamente, mas ele Jogando assim, nessa bagunça desenfreada, vai dançar nos 2 mata-matas que tem. Vai ser um ano deprimente pro Palmeiras. Ô Pascoal, eu sei que você conhece muito dos bastidores lá no Palmeiras. Não é possível que não esteja acontecendo nada. Ah, perder pro Corinthians é normal. Isso sim, não é porque perdeu o jogo. É como tá perdendo. Formato. Deixa eu te perguntar um negócio. No dia que o Cuca chegou ao Palmeiras agora, todos nós no programa olhamos e falamos o seguinte: pô, mas estranho, né? O Cuca não deu um sorriso, o Cuca tava com a cara fechada, né? Aí na época, vocês criticam tudo. Eu achei estranho, porque geralmente não, um jogador, um treinador chega no clube, tá sorridente, tá feliz. O Cuca não tava. Pascoal, tem alguma coisa acontecendo nos bastidores do Palmeiras? Cuca com o elenco, Cuca com o Alexandre Matos, porque não é possível um time como esse do Palmeiras. Não, tudo bem, não é que o Palmeiras perdeu de 6-0, não é. Mas é que nem o Flavinho falou, é o Mina jogando centroavante, Roger Guedes na lateral. É um amontoado o Palmeiras. E depois o Cuca acabou dizendo na entrevista que ele poderia ter utilizado o Zé Roberto. Aí depois poderia o Cuca falou. ter utilizado o Mike. O Cuca falou que ele não. Daqui a pouco nós vamos mostrar a sonora dele. O Cuca falou olha, eu vou ser sincero, não consegui achar o time do Palmeiras ainda. Nós estamos em julho. Ele disse que o culpado é ele. Aliás, ele assumiu a culpa Tem pela alguma segunda coisa vez. acontecendo internamente no Palmeiras? Não, Benjamin, eu conversei hoje com algumas pessoas que têm um acesso muito grande até os jogadores e até o vestiário do Palmeiras. E eles não me relataram nenhum problema entre os jogadores e o treinador do Palmeiras. E entre o Cuca e o Alexandre Matos? Nenhum problema. Ninguém me relatou nenhum problema. E o que os jogadores estão visualizando nesse momento, que chegou uma hora, é que eles mesmos têm que dar uma resposta. Essa é a visão do grupo de jogadores. Eles têm que dar uma resposta. Com o Mina jogando centroavante, o Roger Guedes na lateral. Essa é a Aí resposta? depende da organização do time. Eu estou dizendo o seguinte, os jogadores do Palmeiras estão... Isso não é um achar, é uma informação que eu estou passando para vocês. Os jogadores do Palmeiras entendem que chegou a hora de dar uma resposta. Não é possível o Palmeiras seguir dessa forma, do jeito que está. Não dá.
E vou explicar o que foi dito pelos jogadores. Aí vocês depois vocês aí que são do Palmeiras, vocês vão descobrir quem é quem. Vocês ficam aí preocupados com como é que eu sei as coisas. Antes de entrar em campo, os jogadores do Palmeiras se reuniram e disseram o seguinte: gente, só os jogadores, se nós não igualarmos a vontade do Corinthians, nós perdemos o jogo. Se nós entrarmos em campo pensando que o jogo vai ser comum, perdemos o jogo. São duas coisas que temos que fazer: jogar com a mesma vontade, com a mesma determinação e até maior do que o Corinthians, e não ter nenhuma deficiência tática. Temos que ser completos taticamente e bem formatados, senão perdemos o jogo. Isso os jogadores falaram na entrada do campo. E o Corinthians foi melhor em todos os sentidos, mais agrupado, mais organizado. Eu acho que não faltou vontade para o time do Palmeiras. O que faltou para o Palmeiras foi organização. Os jogadores do Palmeiras vão voltar a se reunir nesses 2 próximos dias. Mas o time do Eduardo Batista... O aproveitamento do Eduardo Batista era de quase 66%. O Palmeiras do Cuca é 48. Sim, mas o time do Eduardo Foi bem, a Batista... torcida do Palmeiras foi bem. Peraí, o time do Eduardo Batista, que todo mundo criticava, inclusive nós, tinha uma cara. Pode não ser a cara ideal. Eu falei isso aqui outro dia, vocês quase me mataram. Você virou pra mim e falou assim, que cara que tinha? Eu posso... É isso que eu tô falando. Falei. Então agora você tá concordando comigo? Sim, mas eu tô falando assim, eu acabei de falar, a gente pode não gostar, a gente pode não gostar da cara que tinha. Exato, mas ele tinha um jeito, cara. tinha uma cara. Esse time do Palmeiras, o Testa Franzida, Pitbullzinho, Precisa fazer um botox, cara. não tem, não, do jeito que está, precisa fazer uns 20. Não, é muito caro, Mas deixa eu te falar, não tem nada. Benja, a questão é a seguinte, com relação ao aproveitamento do Eduardo Batista, é um aproveitamento ilusório. O Eduardo Batista ele pegou um time pronto do Palmeiras, que o Cuca montou ano passado, e aos poucos ele conseguiu destruir o trabalho que foi montado. Era estadual, mas é não era fato. nacional. Como não? Era Vocês estão de estadual, brincadeira. não era Pois é, o Campeonato Paulista não é parâmetro. Todo mundo sabe que não é parâmetro. Não é injustiça não, Flavinho. Tanto que se você pegar o aproveitamento do Cristóvão Borges, que no comando do Corinthians também foi fraco, foi ridículo, ele teve um bom aproveitamento no início. Por que ele teve um bom aproveitamento no início? Porque ele pegou um trabalho pronto. Estava no piloto automático. Quando ele precisou colocar o dedo dele e fazer alguma coisa no time, ele começou a ferrar com tudo. Idem Eduardo Batista no Palmeiras. Que o Cuca ele tem competência e tem elenco para fazer um trabalho melhor, eu acho que é evidente. A gente não vai questionar isso daqui. Que tem alguma coisa errada no Palmeiras, aí eu concordo com o Benja, porque é inadmissível um time como o Palmeiras, pelos jogadores que tem, pela estrutura que tem, pelo elenco que tem, ser um catado dentro de campo. O time do Palmeiras parece aquele time de intervalo de escola, que é todo mundo correndo atrás da bola e que ninguém respeita a posição que o outro ocupa. Você pega o Mina no ataque, fazendo função hora de meia articulador, hora de centroavante. O Roger Guedes adaptado numa lateral direita, e aí até os jogadores do Palmeiras, não, porque isso daí não foi desespero, isso daí é treinado no dia a dia. Treinado no dia a dia? O Dudu não deu uma corrida atrás no dia a dia. do Fagner, o time do Palmeiras hoje, ele está extremamente perdido, O Dudu Pascoal. correu alguma vez atrás do Fagner? Fala pra mim. Daqui a pouco, só vou para terminar, senhor Mani, a gente vai passar uma matéria aqui mostrando a sonora do Cuca. Reparem a fisionomia do treinador. O treinador, em momento algum, ele pode estar ali com aquela cara de desconsolado numa entrevista. Pô, mas o treinador, ele é pior do que isso foi na apresentação. Ele precisa, de fato, estar passando confiança Ele pro tem elenco. prazo de validade. O trabalho Será? do Cuca tem prazo de validade. Desafio a vocês. Mas qual a validade? É pequena. É pequena. Não dura até o final do Brasileiro? Desafio a você, mano, a todos me apontarem um trabalho dele que ele saiu de um problema e encontrou uma solução. No Goiás ele fez uma corrida de recuperação. Ele foi subindo. Quero ver quando ele cai e sobe. Quando ele cai, não tem um trabalho do Cuca. Ele sucumbe à fragilidade emocional dele. O Cuca tem esse problema emocional, o Pascoal trabalhou com ele, sabe bem disso. Ele perde o vestiário com as manias dele. O jogador, no popular, fica de saco cheio das coisas que ele faz dentro do vestiário. E pode estar acontecendo isso. Agora, a bagunça é culpa de quem? Não é do Eduardo Batista, é do Cuca, que tanto o torcedor do Palmeiras quis de volta. Mas ele parece estar fazendo um favor ao Palmeiras. E não está. Eu só queria falar uma coisinha. Aquela impressão que eu tinha, que não era uma impressão, eu não acordo e acho que vai acontecer, né? A gente tem que contactar as pessoas para saber de que o Palmeiras trocaria o goleiro. Então, vou contar para vocês mais um capítulo. Antes do jogo, antes do treino, o último treino, o Cuca ficou mais de 20 minutos conversando com o preparador de goleiro e os dois goleiros. Com mais de 20 minutos. E agora a impressão que eu tenho, é uma impressão, né? De acordo com as informações que eu recebi.
de que para esse próximo jogo contra o Vitória, o Palmeiras vai mudar o goleiro. É uma impressão que eu tenho. Mas a conta da derrota não é do Fernando Praz. Não é. Claro que não. Não é, mas vai parecer que é. Vai. Tirando, vai parecer que a culpa foi Como pareceria do jogo do Equador, como pareceria do jogo do Cruzeiro, como Em pareceria algum momento ia aparecer, é isso. do jogo da Ponte Preta. Em algum momento isso ia vir à tona. Eu tá falando um cara aqui que eu acho que o Fernando Praz tem uma Mas o carreira Felipe Melo já tá sensacional. no banco. O Edu Dracena vira e mexe, o Cuca coloca no banco. Gente, se ele posso colocar falar o uma coisa? Praz no banco, Escuta, perde o grupo. Você conhece aquela Você acha que ele não perdeu ainda? da Acho que já balinha que perdeu. você dá pro menino? É. Você dá uma balinha Dá um pro moleque, docinho. dá um docinho lá pra ele É. sossegar, e depois você vai lá e coloca ele de castigo e faz o que você quiser com ele. O Cuca fez isso com o Edu Dracena ontem, gente. Ele fez isso com o Edu Dracena. Ele botou o Edu num jogo desse, entendeu? Ó, mostrar que você não vai, tem você vai, condição. você vai jogar nessa partida. Blá, blá. Mas tá o Edu tem, eu já disse aqui várias vezes, tem data de validade como titular no time do Palmeiras com o Cuca de técnico. O Cuca não gosta dele. O Cuca não gosta dele e não gosta de outros jogadores também. E gosta de outros, como o Fernando Praz. O Fernando Praz pode falhar à vontade, não acontece nada. Quando o Edu falha, quando o Mike falha, quando o Fabiano falha, quando o Felipe Melo falha, quando qualquer um jogador falha, o cara vai lá e pro banco de reservas. O Fernando Praz falha e não acontece nada. Sendo que o Palmeiras tem no banco um jogador, um goleiro, que no Campeonato Brasileiro do ano passado foi um dos grandes responsáveis pela conquista palmeirense. Não gente. perdeu nenhum jogo. Não perdeu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro como titular. A Pouquíssimos única gols derrota do sofridos. Palmeiras no segundo turno foi pro Santos da Vila e naquele jogo quem jogou foi o Vinícius, não foi o Jailson. Você entendeu? Olha, eu recebi uma informação que o grupo não está rachado com o Cuca. Então, a mesma informação que eu tenho. É o que você tem também. Não está. O que eles estão dizendo foi o seguinte: caramba, aconteceu exatamente o roteiro que o Corinthians esperava pro jogo. Mas quando fazer você- 1-0 e depois ficar lá. Deixa eu te falar, quando Caramba! Deixa eu te falar. Quando Era você fala um que- algo quando que você- poderia acontecer? Ano passado tinha problema do elenco com o Cuca. O ano passado Alguns. tinha. Então esse ano tem também. Eu vou te explicar por quê. Ah. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, o elenco está rachado? Ele falou, não está. Não está. Está igual ao do ano passado. Os mesmos problemas do ano passado são os mesmos e o Palmeiras no ano passado foi campeão. O Fábio acabou de dizer, são as mesmas situações. Então As então mesmas peraí. situações. Vou repetir, perguntei para uma pessoa do Palmeiras, o elenco está rachado? Ele falou, não. São os mesmos problemas do grupo com o Cuca do ano passado, só que ano passado fomos campeões. Isso significa o quê? Que o time que estava unido queria ganhar, apesar do Cuca. Independentemente a mesma coisa do pode treinador. acontecer agora. Isso. A Eu vou- mesma coisa pode É o acontecer que eu agora. acabei de dizer, Gente, senhor Mano. é O time vai se reunir. O grupo. Isso aqui eu não estou falando porque eu ouvi. O passarinho me contou. Estou dizendo para você de dentro do vestiário do Palmeiras. Isso é informação de dentro dos caras. Aqui, os caras vão se reunir e vão dizer o seguinte: ó, acabou. Parou. Não dá mais para ser assim. O time do Palmeiras precisa dar uma resposta para a torcida. É o elenco do Palmeiras que precisa dar uma resposta para a torcida. Você acha que o jogador gosta de sair na rua Lógico, e os caras apontando o dedo para a cara de cada um? Lógico. Você acha que o jogador gosta de sair do centro de treinamento com os caras chutando o treino de carro de jogador de futebol? Claro que não. Então eles precisam dar uma resposta. E isso é o que será feito. Eles vão se reunir para Então, dar essa Pascoal. resposta para o torcedor. Porque se ficar fora da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro já está. E se ficar fora da Libertadores da América, vou dizer um negócio para você. O ano vai terminar Quer dizer, daquele modelo de perna Esperaram pro 13 ar. rodadas para fazer essa reunião, então, Pascoal? Não, mano, uma coisa que eu um acho é o pouco seguinte: tardia, ou não? você pode Campeonato acabou reunir, pro Palmeiras. você pode reunir grandes jogadores, mas isso não significa que eles vão se transformar num grande time. Não. E é o caso do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou com grandes jogadores um time que tem um elenco bem inferior, mas que é um time que é organizado em campo. Então, quer dizer, o problema não é só do Palmeiras. O Palmeiras jogou contra um time que todo mundo aqui no Brasil reconhece, é o melhor time do Brasil. É o time mais bem organizado do país. Então você pega uma equipe como o Palmeiras, está recheado de jogadores que muitos times gostariam de ter, mas é um bando em campo correndo. Pega uma equipe como o Corinthians, organizadinha, todo mundo postadinho, certinho, corre em Cada um bloco. sabe o que tem que fazer, Exatamente, não ganha, gente. Não ganha. E outra coisa, quanto tempo o seu Cuca é técnico do Palmeiras? Desde 2 meses fez. abril. Não, deu 2 meses agora. 2 meses. Ele disse várias vezes que 2 meses são suficientes para um técnico mostrar se ele é capaz ou não de montar um time.
Mas ontem no vestiário, depois do jogo, ele disse com todas as letras, não consegui achar o Palmeiras até agora. Ele foi sincero. Foi, então, mas espera um pouquinho. Só isso não basta. O que ele tem que fazer? Isso não atua. Exatamente. Não falei que ele ganha 800 contos por sincero. mês. Ele ganha 800 contos por mês para entrar no vestiário e dizer que não achou o time do Palmeiras. Então ele tem que ter a dignidade de chegar ao seguinte, joguei a toalha, tô fora. Não tive competência para fazer isso. Vocês ficam à vontade para colocar quem vocês quiserem. Agora, Isso sim é uma atitude com consequências. Porque só chegar no vestiário e dizer eu sou o culpado, e aí? Qual é a consequência disso? E aí, qual o dinheiro que o Palmeiras vai perder? Um amigo meu mandou ontem pelo WhatsApp o seguinte, acho que você leu também, esse estádio vai começar a ficar vazio. Foi eu que escrevi. Eu não quis dizer que foi você. Não, eu escrevo, eu falo, não tem problema, vai começar a ficar Sabe vazio. por que não, Flavinho? No Palmeiras também acontece algo parecido no Corinthians aí, que é a fidelização do torcedor. Sim, mas o cara vai fidelizar pra quê? Não tem mais nada pra assistir esse ano? Tem. O Palmeiras ainda tá na Libertadores e o Palmeiras ainda tá O na Palmeiras Copa tem do Brasil. 2 jogos pra fazer. Um Não, contra o mas Cruzeiro ainda tem. e um contra o... Um fora, contra o Cruzeiro. Mas tudo bem. Se ele for eliminado nessas duas competições, só tem um brasileiro que não tem mais nada o que fazer. E nas duas vai cair pra competições- 17, 12 mil pessoas no Nas jogo. duas amigo. competições, o Palmeiras começa atrás. Nas duas competições, o jogo contra o Cruzeiro... Precisa de um gol e precisa de um gol contra o Era pra Barcelona. estar resolvido. E já jogou contra o Cruzeiro lá e tomou de 3, né? Domingo. E não esqueça, daqui a pouco nós vamos falar, mas não esqueça que o Cruzeiro já está no G6. O Cruzeiro está subindo. Sim, é um time muito O organizado. Cruzeiro está chegando ganhou no bem do lugar. Atlético O Paranaense Cruzeiro está ontem. chegando no lugar que é onde ele deveria Vai estar. jogar em casa, podendo empatar de 0x0, 1x1, 2x2. Claro que tem a chance. E o outra Palmeiras coisa, tem a chance de... e a chance do Cruzeiro ganhar, tá jogando em casa. Também. É muito grande. Peraí. Semana passada, quando eu estive aqui, todos disseram que o confronto tinha acabado. Palmeiras e Cruzeiro já mudou? Quem falou? Não, eu falei. Vocês eu falei. falaram. Eu falei. Vocês. Eu falei. Vocês? Você tem razão. Vocês. Você tem razão. Você. Eu falei. Você. Eu não falei Mas nada. é que a gente tava. São vocês. Eu dei nome aos bois. Eu dou nome. Ele não é dedo duro, ele não é cagueta. Vocês, eu não falei nada. Você não aguenta uma As delação minhas premiada. bobagens, quando eu falo, eu assumo. Você não aguenta uma delação premiada Não, sem eu ver os não. outros, tá Minhas vendo? bobagens, eu assumo. Você não é de deve grupo. ter dito, Ele não é de grupo. muretado. Não segurou, não chegou o B.O. pra nós. Muretei. Peraí, muretei o caramba, Vamos continuar? rapazinho. Você não aguentou B.O. Muretei o caramba. Outro dia o cidadão aqui discutiu Você não comigo. segurou a onda, cara. Outro dia o cidadão discutiu comigo, deu piti, gritou, do Atlético Paranaense, que eu falei que era uma vergonha perder, e o Cruzeiro, que ele me tirou o saco, que ele falou, fala aí do Guardiola da América do Sul. Então tá aí o Cruzeiro já tá em 5º e o Atlético Paranaense dele tá em 16º. Tá Só vendo? isso. Esse é o problema. Você não entende as coisas que a gente fala. Entendo. É um problema de cognição, mas tudo bem. Eu vamos em queria frente. só concluir Problema do o que eu quê? tava falando. Cognição. Não entendi. Quando eu disse que o estádio vai ficar Compreensão. vazio, ontem na nossa conversa aqui pelo WhatsApp, é que o Palmeiras tem esses 2 jogos. E nos 2, ele tá em franca desvantagem. Com o Cruzeiro, muita desvantagem. Muita. Apesar de o falei Cruzeiro isso. ter feito 3x0 Você e tem tal. sangue nos olhos, Flavinho, não pode ajudar? Aquela coisa, meu, é agora ou nunca. Pode. Só que Mas tem- é o que não os se caras vão esqueça que fazer, do outro lado tem um time e são times bons. O Palmeiras vai pegar o Cruzeiro, que está em ascensão. Peraí, o Palmeiras, dentro de casa. o Cruzeiro e o Palmeiras é semana que vem ou não? É a semana que vem e depois Dia na outra 26, semana. é isso? E depois na outra semana 26 eu digo, o né? Barcelona Peraí, de Guayaquil. semana que vem é Palmeiras e Cruzeiro? Não, daqui a 2 semanas. Então é Dia daqui a 2 20. semanas. Então pera só um 2 minuto. semanas, 26 era daqui a 2 Aí- semanas. E não é dia 26, não. 26 é o dia que eu vou viajar. A coisa muda de. vai Porque aí a viajar? coisa, Talvez seja porque aí a isso. coisa muda de figura. Não vem direito. Você não vai ver. Se o jogo se o jogo é daqui 2 semanas, ô Pascoal, dependendo do que acontecer nesses dias aí, o Palmeiras pode entrar ainda com a moral Acredito mais que lá já embaixo. pro jogo contra o mas Vitória vai- no final de semana, E o o jogo- panorama muda. E o jogo Acredito. contra Vitória o- virou saco de pancada. Acredite no que eu E o tô jogo falando pra contra o Barcelona de Guayaquil é dificílimo. você. Comecinho de agosto, o jogo do Jogando Barcelona de esse sim, Guayaquil. é, Na é semana agosto. seguinte. Jogando desse jeito aí, dessa bagunça, É dia 26, safona, viu? contra, dia 26 mesmo? Dia 26. É uma- Então, seu Pascoal, é diferente. Daqui a 2 semanas. Nós temos 2 semanas para um jogo, dependendo do que acontecer com o Palmeiras no Brasileirão aí, você não sabe o que pode acontecer. 2 semanas no futebol é coisa pra caramba. Então, eu estava dizendo tudo isso para dizer, muito para otimista. chegar à seguinte conclusão, que no dia 8 de agosto, que é o dia que pega o Barcelona, o ano do Palmeiras pode acabar. É isso que eu estou falando. E a chance disso mas você tem acontecer razão. é Começo grande. de agosto não tem Como Copa do o Brasil, ano não tem do São Brasileiro, Paulo, não tem pra mim, Libertadores, é isso? Deixa Na eu primeira falar um semana de negócio. agosto. Deixa eu falar um É o que negócio. pode acontecer. Vocês concordam comigo? Pode Sim, acontecer sim, isso? nós estamos dizendo Ou isso. pode Deixa acontecer o eu só contrário. falar um negocinho Claro. aqui, Benja. O Fábio Azevedo falou é verdade. Eu disse, depois daqueles 3x3, o Pascoal também Também. falou, Isso aí. é que estava na nossa retina o que o Palmeiras tinha feito. Mas
foi um tempo de jogo só. E aí o Palmeiras continuou... Não, é verdade, você Mas foi vocês bem. acharam que tinha acabado Muito o quê? obrigado. O Palmeiras passava, é isso? Passava, depois do 3x3, da recuperação do Palmeiras, bom, acabou. Mas só que, o Palmeiras não justificou e não voltou a jogar bem como jogou naquele segundo tempo. 2, Melhorou. O Cruzeiro melhorou e tem uma distância muito grande entre um jogo e outro. Sim. Entendeu? Quer dizer, eu errei naquela minha previsão. Você não errou ainda, não teve o jogo. É, ainda. não teve Palmeiras jogo. tem uma sequência rubro-negra terrível. Ele pega o Vitória agora, ok. É onde que é? O jogo do Vitória? Palmeiras em casa. É, Com no, Vitória mas em São Paulo. é domingo de Certeza? manhã, é isso? Certeza, Absoluto. no Allianz? É. É, no Allianz. Depois pega o Flamengo aqui no Rio, Na arena vai ser. na Arena. E depois vai até a Ilha do Retiro pegar o Sport. Antes de encarar o Cruzeiro. Tá bom pra você essa sequência? Com Vitória é uma chance boa Não, ok. de tirar o pé da lama. Mas porque depois vem Vitória Flamengo e Sport na sequência, olha aí. Flamengo e Sport são os dois Antes do jogo e com o 2 Cruzeiro. jogos fora de casa. 2 jogos fora. Mas aí você tem espaço para trabalhar a bola também, porque muitas vezes é complicado, por mais que você pegue um bônus round, aí você fala, pô, vou pegar um Atlético Goianiense, vou pegar um Vitória, mas esses times, a tendência é eles não se abrirem para Sim, jogar contigo. fechadinho. Então eles vêm fechados, porque eles sabem que se eles forem por pau a pau, eles vão tomar a goleada. Vitória já vem de 4 em casa. Agora, quando você pega um Flamengo, o Flamengo é aquele time que joga e deixa jogar. Ele deixa espaços no campo. O Pô, Sport Flamengo? Aonde você viu isso? Na ilha? Ninguém desse Jogando na ilha? desse espaço hoje em dia. deixa espaço, Sormani, é porque o Flamengo ele vai Flamengo se não propor dá um ao mínimo ataque espaço também. aí. Ah, sim, mas ele sim, vai sim. o quadro de você atacar não significa que você vai dar espaço pro outro. Mas em algum momento Um você vai time deixar. desorganizado, como o Palmeiras, deixa. Eu tenho restrições ao Zé Ricardo aqui, a assistência dele com o Márcio Araújo e outras zaga, eu acho que ele escala mal, a indefinição ali em relação a... Mas é um time organizado, o Flamengo. É um time organizado. E daqui a pouco, quando você falou Zé Ricardo, daqui a pouco nós vamos mostrar o Zé Ricardo aí, tá no ranking aí como um dos 10 maiores treinadores do mundo no momento. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso aí. Meu Deus. Vamos ouvir agora? É verdade. Daqui a pouco vocês vão ver aí um ranking que saiu onde o Zé Ricardo é o 10º melhor treinador do mundo Mas na quem atualidade. ranqueou? Eu queria saber. Zé Daqui a Ricardo pouco- fala Zé- vários Se ele é o idiomas, era 10º, mais o Carilho é o quê? O Daqui terceiro? a pouco vocês vão ver e aí vocês Se criticam. Zé Ricardo elogiam. falasse outros idiomas, ele era Olha, agora nós respeitado. vamos ouvir o Cuca ontem. E aí, Repara o semblante dele. Não, mas mas é o que o Sormani falou, não é o semblante dele. Ontem vida perdeu ao pro céu, Corinthians. é isso, ele não pode isso. vir sorridente. Sorridente tá vendo? não, mas ele tem que mostrar O confiança. semblante, mas é isso que eu vou perguntar depois. Vamos ouvir primeiro, e aí depois a gente analisa. Agora tem até analista de semblante nesse programa. Vamos ver. Eu sou muito realista. Eu não consegui definir ainda no Palmeiras, eu não consegui ainda definir a lateral, dar uma sequência para eles, dizer vocês são meus titulares, vamos. Eu não consegui definir ainda a centroavância. Não é porque eu não quero, porque eu não consegui. E isso é culpa minha. Então não é culpa de quem está jogando. Eu tento dar uma sequência, como dei para o Egídio até agora. A tolerância é pequena com ele, principalmente nos jogos em casa. É difícil se pôr em lugar dele, é difícil por Borja. Né? E a gente tem que assumir a responsabilidade, porque sou eu quem escalo. Eu ainda não consegui. Ano passado eu tinha definido, e aí quando eu precisava dar uma mexida, criava alguma coisa. E esse ano, além de não ter definido, eu tento fazer alguma criação que às vezes não ajuda também. Mas é porque é o meu perfil, eu não posso perder um jogo e ficar quieto vendo acontecer. Eu vou pôr o Mina de centroavante, vou pôr de novo. Se eu pudesse hoje ter um outro ali, eu punha, mas eu não tinha. Então eu não ligo que achem ruim porque eu pus o Zé. O Zé entrou de zagueiro pelo lado esquerdo para eu poder pôr ele na frente. Não adiantou nada. Mas foi uma tentativa. Podia ter tirado o Fernando Praz do jogo, como muita gente queria, e pôr uma culpa nele, não sei do que. Se ele falha, eu falho, todos falhamos. Agora, não seria justo fazer isso e eu não faço. Quando ele tiver que sair por uma questão natural, para o outro entrar, que é o Jailson, a gente faz, mas não da maneira como as pessoas pensam que tem que ser. Cada derrota ter um culpado, ter um vilão. Eu prefiro que eu seja o vilão, que eu seja o culpado, como eu estou dizendo. Eu não consegui ainda dar um padrão, dar uma definição de time. Isso é culpa do treinador, não é culpa do jogador. Então vamos pensar com calma as coisas. E o que vai ser dito é que o Palmeiras insistiu muito em cruzamentos, mas foi o que o jogo ofereceu.
Não que o Palmeiras quis. Por dentro, eles têm os 2 volantes, a linha de 4 bem fechada, fecham, você vai ter um arremate de fora da área. Como nós tivemos, e ela passou do lado, vai meio metro mais baixo, chegou. O Cássio nem mexeu. Mas se você consegue uma infiltração numa individual, nós tivemos muitas no primeiro tempo. Mas as definições foram erradas, as escolhas foram erradas. E o jogo é um jogo de escolha. Se você escolhe um cruzamento certo, uma antecipada faz 1-0, vira outro jogo. Né? Aí os números que foram favoráveis passariam a ser bons. Agora a gente está falando em números muito favoráveis que foram ruins, porque você perdeu o jogo. E é assim que funciona o futebol. Fica difícil, sonhar com o título do brasileiro, muito difícil. Bom, Pascoal, primeira coisa, você conhece muito bem o Cuca. O Cuca a gente sabe, é um cara passional, é um cara, né, que não é um cara frio, não é um cara ali. Ele é um cara emocional, e às vezes de cabeça quente o Cuca fala mesmo. Mas o que eu, antes de, tem várias perguntas para fazer para vocês, mas a primeira. Quando ele fala que ele, coloquei o Mina de centroavante, se precisar coloco de novo, porque é o que eu tenho, é uma patada na diretoria de futebol, porque o Palmeiras contrata jogador de segunda, quarta e sexta. O Palmeiras, a gente, cada dia a gente fala, contratou um, e fala que não tem atacante, tem que colocar o Mina de centroavante. Aquilo foi uma cutucada na diretoria de futebol, no Alexandre Matos. Mas acabou de contratar o Davidson. Acabou de contratar contratou um centroavante ontem, mas olha, tem o William do Bigode, tem o Borja, Gente, tem os atacantes. Eu só não concordo quando ele disse que o Borja não tem o carinho da torcida no Allianz Parque. Muito pelo contrário. Toda vez que esse cara entra no Allianz Parque, a torcida aplaude. Ah, não tem sido assim não, tem sido sim. Não tem sido Tem assim sido não. assim. Ele respondeu, ele Tem deu sido uma assim. patada, foi uma cutucada no Alexandre Matos e no futebol. Olha, o que eu tenho, se precisar de novo, eu vou colocar. Como vai colocar um zagueiro de centroavante? Claro, ele botou o zagueiro de centroavante porque ele, primeiro, pelo que ele disse, ele não confia no Borja. Ficou muito claro que ele não tem nenhuma confiança no Borja. Nenhuma confiança do treinador no Borja. Mas você Como confiaria? ele não tem nenhuma confiança. Eu sim. Eu sim. Você tem que dar confiança pro cara jogar. Ele não faz o que eu penso, ele joga como centroavante. Você falou a melhor coisa até agora nessa discussão sobre o Palmeiras. O Cuca não dá confiança pro jogador. Não dá confiança pros Tem laterais. 4 jogadores que ele não mexe. Praz, Tietê, Mina e Dudu. Esses 4 são intocáveis. Os demais não ganham a confiança do treinador. Não sabe como será o dia seguinte. Perfeito. Só que ele tem 11 para jogar. Exatamente. Então 7 não confia no treinador. 7 não, e os outros? Não. 7 em campo, olham pro banco, esquece que ele falou, vamos resolver aqui entre nós. Por isso é que os Mas com relação a jogadores... Mina e Dudu, eu também não mexeria. Os jogadores agora vão se sou juntar para eles resolverem a parada. Tremendo peladeiro, para com Imagina, isso. gente, imagina. Olha O os Barcelona gols, tá olha atrás os do cara, gols. Sormani, para. Escuta, contratou? Vai contratar, o jogador do Vai Barcelona. jogar? Vamos esperar. Ué, você não O acha que ele tira a o Inter lugar de do Milão, Titi? a Inter Aquele de Milão Titi é uma estava atrás porcaria. do Gabigol. Jogou? Chegou lá, Foi pra aconteceu lá, o quê? mas foi pra lá. Sim. Ele teve a chance e não correspondeu, Se o Sormani. Mina jogar no Barcelona do jeito que ele joga no Palmeiras, Ele não joga. vai pro Barcelona B. E do Barcelona B, ele vai voltar pra Colômbia. Mas Eu ele discordo não é peladeiro. porque- Quem vai querer jogar lá foi o Cuca. O Terminar. Cuca falou Então, mas daquele o jeito. jogador- É o que eu tô falando. o jogador ele em vai pro campo- Barcelona sim. Ué, o E ele é Douglas melhor do não que o foi? Titi. Aquele Titi é uma porcaria. O Douglas não foi E outras, pro São Paulo? sem contar o Douglas também, Gente, o pelo amor de Keyson que Deus, passou vocês por lá. estão iludidos. Mas ó, ele chega, o Mina chega no Keyson foi Barcelona também, e joga. O Douglas. Mina chega no Barcelona e joga. E digo mais, o Lúcio, que era um zagueiro também nesse estilo peladeiro, fez sucesso na Europa. O Davi Luiz, que tem o estilo igual do Mina, peladeiro também fez sucesso na Europa. O Mina chega no Eu não Barcelona vejo e tira o lugar semelhança do Titi. nenhuma do Mina com esses jogadores que vocês Eu não acho que o Mina é O peladeiro. Davi Luiz, você não acha que ele parece o Davi Luiz? Não vejo. Bom, não vejo, então não vejo. o meu conceito Sincero. pode ser diferente. Não o Davi vejo. Luiz é um zagueiro que ele parte com a bola dominada na direção do ataque, achando que ele é o dono Mas da bola. ele não sai e deixa buraco na defesa que nem o Mina faz. Mas isso é Gente, não treinador. tem- Mas foi ordem Não, do senhor. treinador. Tem jogador. Você lembra o Breno vou quando dizer- você lembra o Breno quando apareceu no São Paulo? O Breno saía jogando. Lúcio? O Muricy falava pra ele: Ô, como é que chama? Breno, ele zoava. Você acha que você é o Beckenbauer? Para! Eu não me lembro disso. Não, eu não me lembro. Eu me lembro muito bem que o São Paulo jogava com 3 zagueiros, com o Breno pela direita, fazendo muitas vezes a função lateral, autorizado pelo treinador. No próprio Mas Kiko isso é um Beijo, esquema. ele falou- Exatamente. Isso é um esquema. É um esquema. No é um próprio esquema. Kiko Beijo que eu fiz com ele semana retrasada, ele falou: pô, o Muricy pegava no meu pé quando eu saía jogando. Ok.
O Júnior Baiano no São Paulo com o Tele Santana, o que o Tele falava pra ele? O William Passa a falou bola no no gramado. Agora, se o treinador falar, Isso é recomendação do técnico. se o treinador falar, Mina, você é gigante, o caramba. Pô, Vai de no centroavante. escanteio, cara, é uma coisa. Agora, ir jogar de Olha só, centroavante? a Pô, se o questão treinador do manda. Mina, o Dedé já viveu isso no Vasco, jogar de centroavante. Foi uma situação de jogo. O que ele não pode vir a público dizer, na minha opinião, é eu vou botar outras vezes. Ou seja, ele não tem nenhum plano B. Esse foi um plano do desespero, Não, mas vai ser sempre não esse passa plano. confiança pra ninguém. O centroavante E do como é que Palmeiras, o jogador vai correr pra ele, Pascoal? contratou o Vou artilheiro contar da pra vocês Libertadores uma não dá coisa confiança rapidamente. pro cara. Vou contar pra vocês rapidamente uma coisa aqui. O Mina foi censurado por alguns jogadores do Palmeiras durante o jogo de ontem. Foi. Foi o quê? Censurado. Em que sentido? Ué, Que você que não você tá- pode sair de jogar de centroavante, Perder caramba. de um é Você uma tem que coisa, marcar perder aqui, de 4 é nós outra. vamos tomar uma goleada aqui dentro. Os jogadores falaram pra ele? Alguns jogadores disseram. Então, uma informação que Percebe? você tem que eu não E sabia. eu tenho dúvida se o Cuca mandou ele fazer isso. O William falou que mandou. Mas ele foi Eu tenho dúvida. O Cuca mandou, Os caras acabou de falam falar. isso Pois é. pra não rachar o vestiário. Peraí, O Cudê acabou de falar. pera, que agora tem a informação, pera. Isso é uma informação relevante de bastidor. O Fábio Sormani tem informação de que os jogadores do Palmeiras durante o jogo pediram pro Mina não ir lá pro ataque, é isso? Pediram. É isso. Não vai. Vai ficar E ele andou. e vai ficar um buraco lá atrás, a gente corre o risco de ser goleado. Mas, Não faça isso. Eu tenho a impressão não foi que o treineiro que mandou? o treinador mandou. Eu duvido que o treinador tenha mandado. Mandou, ele acabou de dizer, foi- ué. sabe por quê? Falou depois do jogo. Eu não acredito que o Cuca esteja sendo sincero. Ele perdeu o grupo. Os caras foram pra frente. O Mina é peladeiro. O Mina é peladeiro. Dudu é peladeiro. O Dudu jogaria no Corinthians? Essa bola que ele joga, ele entra no esquema do Carinho? Fácil. Não joga Fácil. mesmo. Cumpriria taticamente só todas as se obrigações. ele mudar a atitude dele em campo. Dudu joga muita bola. Só se o Dudu mudar a atitude dele em campo. Gente, Porque o Dudu falta foi o melhor. treinador. Falta treinador. Gente, o Dudu foi o craque do Brasileiro ano passado. O Dudu joga muita bola. Mas não O jogando o que- que tá jogando. Mas porque tá tudo errado, não adianta arrumar um bote expiatório. Mas não Gente, tava tudo acabou errado, o jogo, Benja. acabou o jogo ontem. O treinador do Palmeiras foi aí, sentou e falou: a culpa é minha, eu não tô conseguindo acertar o time. Se o treinador vem a público e fala, não consegui acertar o time até agora, você não pode culpar o jogador. Então faz igual o Mano fez no Flamengo, eles não estão me você entendendo e vai embora. Mas você tem que, Ué. tem que ter agora a postura da direção do Palmeiras. Agora é uma questão de postura de direção. Alexandre Matos ontem. Chama o treinador. Mas tem diálogo entre eles? Tem, ó. Tem? Claro que tem, claro que tem. Tem, claro. tenho dúvidas, hein? Onde é que era o presidente? O presidente tá lá na Alemanha. Isso tá um mal-estar danado. lá no Alexandre Palmeiras. Matos ontem foi xingado pra caramba. Cuca foi xingado pra caramba. Ontem no Twitter, na hora do jogo, tinha hashtag Fora Cuca. Isso é momento. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, foi xingado pra caramba ontem. Todo mundo xingado. Todo mundo xingado. A Teve torcida gente do... que pediu Paulo Nobre. Volta Paulo Nobre. Teve gente O que grito pediu da volta torcida. Paulo Nobre. É, Mas isso volta porque Paulo perderam Nobre. pro E Corinthians. aí... Esse é Não, bonito. não, porque aí eu tenho uma informação. E o Pascoal... Paulo Nobre e o Maurício Gagliotti não se falam. Não, nunca Acabou. A relação rompeu há meses. Não por parte do Maurício Gagliotti, por parte do Paulo Nobre. O Paulo Nobre não fala com o Maurício Gagliotti. Paulo Nobre não vai ao Palmeiras, não se mete na administração do Palmeiras. Ainda bem, né? Né? Até onde sei, ele está nem um pouco feliz com o Remoto, que ele está reposto. vendo, não dentro de campo, mas fora. Tá certo ou tá errado? Certo. O Maurício Tô Gagliotti... esperando só o complemento que eu sei O onde você vai chegar. O Maurício Gagliotti até queria uma reaproximação, o Paulo Nobre não quer. O Paulo Nobre está quieto, falou, me esqueçam, não sei se é para sempre ou por um período, mas o Paulo Nobre se afastou. Que inclusive o Paulo Nobre teria ficado até de raiva quando o Palmeiras foi lá e pagou 44 milhões na Mas conta teve dele, uma dívida, que ele fica não bravo. queria. Que ele não Precisava ser queria, agora. porque não vencia agora. Não vencia Que coração, agora. hein? É. Porque Coração não, bom, tô hein? falando, gente, porque não vencia agora o pagamento e o Palmeiras poderia ter deixado esse dinheiro aplicado, rendendo juros e pagar só quando era, e não. Até isso. É mentira ou tu foi alguma vez mentira? É verdade. E tudo que você está falando é absoluta verdade. O que o incomoda? E para complementar, Hã? O que o incomoda com relação ao Paulo Nobre? Você falou, ele não está gostando do que ele está vendo, principalmente fora de campo. Fora de campo, o Palmeiras é um time que está no superávit. Paulo Nobre O se Palmeiras sentiu hoje traído. Paulo Ok, Nobre se sentiu mas traído. Aí é o eguinho dele. Ele está colocando o ego O dele à ego frente do dele. interesse do clube. Lógico que é. Peraí, só um minuto. Se Aí- o Palmeiras hoje Peraí. é um time dentro de campo, Não. ele está deixando a desejar, Benja. Mas fora Peraí. de campo, não tem o que falar do Não, Palmeiras. tem sim. Nós estamos falando de bastidores.
Paulo Nobre colocou o Maurício Gagliotti lá. Sim. O Paulo Nobre gostaria, não que ele não queria mandar, mas ele gostaria, né? Ele falou, pô, meu amigo, De ter a mão coloquei ele beijada. lá. Hã? De ter a mão Pois beijada. Não é a mão beijada. Tem uma vaquinha de De presépio. funcionar como um oráculo, uma espécie de oráculo. Mão beijada. Meu Escuta, discípulo. vamos até o Paulo Nobre para saber o que nós podemos fazer, o que devemos fazer. E o Maurício Isso não Gagliotti, aconteceu. Sormani, O oráculo ele foi é um outro. cara que intermediou um acordo. Oráculo tá com a lá há própria muito parceira. tempo, ó. Ó, Há por muito exemplo, tempo. a W Torre, o ano passado, ele tinha lá assim. Vou colocar um termo mais leve, Bode, Pascoal. vai. Para Dava não um bode. usar um termo pesado, eu vou falar um bode, uma ingresia, como diz o Pascoal, com a diretoria do Palmeiras. Tanto que quando acontecia shows, porra, os caras Não entregavam um aliviava gramado nada. parecendo um pasto. E os caras falam, não, mas é assim mesmo. Hoje, diante do bom Tira relacionamento o gramado. que o Maurício Gagliotti tem com a empresa, eles ou retiram o gramado, enrolam lá e Tá bom, depois agora fala o que recolocam você sabe pra novamente. ele. O Fala o que que é? você sabe Você pra sabe? ele. Do quê? Fala do que está acontecendo nos bastidores do Palmeiras. Fala, Fala, tá só negando Pascoal, informação. caramba. Fala, Pascoal. A informação Pascoal, que eu tenho é que o Paulo Nobre daqui, não nessa próxima eleição, na outra eleição ele volta para ser candidato. Então, se estiver enfrentando a Leila Pereira, será que ele vai ter a A força que Leila ele não teve? pode ser candidata. Mas daqui a Daqui duas a eleições? Daqui a duas pode. Não na Daqui a duas próxima. eleições, Daqui a não duas pode. pode. Não, mas quando o Paulo Nobre voltar, Sim, Quando o é, Paulo Nobre no ela vai futuro. poder. Daqui a duas, O ele vai poder. embate será Não, vai pedir a próxima. o embate Não, que ele falou daqui a promete duas, ele volta. o embate que promete acontecer é esse. Então, e aí, Pascoal? Um embate milionário. Quem tem mais garrafa pra vender aí, Pascoal? Não, o Eu Pascoal não entro tá- porque eu sou Pascoal muito tá pisando miúdo. em ovos Sou demais. muito miúdo que isso aí. Pascoal tá muito pisando em ovos. É verdade hoje, tudo. Hoje quem manda no Palmeiras é só o Alexandre Matos. O problema, o Benjamin, é que o Pascoal, você não vai aqui, não vai. os conselheiros do Palmeiras, as pessoas que têm mais vivência no Palmeiras, entendem que o Palmeiras gasta muito e não tem freio para gastar. Então, como às vezes o Palmeiras não dá o dinheiro, quem dá o dinheiro é a patrocinadora, como é no caso do Daverson aí, né? Como foi no caso do Diego Souza, do oferecimento de 3 milhões de euros para negociar o jogador. Então, a empresa é que está fazendo isso aí. O superávit do Palmeiras é suficiente para... O Palmeiras tem 25 milhões de superávit no futebol e tem 60 milhões de superávit no clube como geral, nas arrecadações. O Palmeiras é superavitário. Mas a tendência é que aconteça a colocação de um dirigente estatutário junto com Alexandre Matos, exatamente pelo descontentamento dos conselheiros, dos dirigentes do Palmeiras que são estatutários, que são conselheiros que estão lá, não os remunerados, os estatutários gostariam de ter um acompanhamento melhor do que Na acontece verdade, no não é Palmeiras. nem gostaria entendeu? de ter acompanhamento melhor. Isso é o típico ciúme de homem. É o É. típico ciúme da poder. instituição do poder. Parece um cara de fora, aparece um cara que não é palmeirense. Não é palmeirense, Não é não é palmeirense, mas paulista. é um profissional. Olha, não é palmeirense, não é paulista, não é descendente de italiano, não tem pizzaria, não faz macarrão. Vem que de você Minas. tem contra essas não coisas? tem nada contra essas coisas. Eu sei disso porque isso acontece na portuguesa, é igualzinho. Ele é italiano também, pô. Tem Malhari, Eu sou esse Malhari. nome. O cara vem de Minas e aí, em questão de meses, ele passa a ser o dono do clube. É isso que vocês estão dizendo. É Eu ele que tenho- manda. Né? E isso gera o Alexandre Matos. Isso gera, por quê? Porque ele é o cara que tem o relacionamento com a dona do dinheiro. A dona da caneta. E igualmente, não faz macarrão, não tem pizzaria, não é da colônia, nunca foi conselheira Vasco. e torce E é pro Vasco. Então, o que acontece? O mas meio é político do palmeirense, Palmeiras não tem negócio de origem. É de origem, claro. O- time da infância. as pessoas que sempre conduziram o clube, que sempre foram donos do clube e tudo mais, de repente elas se veem apeadas do poder e se veem sob as ordens De um forasteiro. dois forasteiros, que estão lá, um porque tem muito dinheiro, que é a dona Leila, e o outro porque fez a fama e muitas vezes Mas ela não justificada fez e tudo mal mais. nenhum ao Palmeiras, Não, né? tô Vamos dizendo, eu não deixar. estou fazendo nenhum juízo de valor, não. Eu só tô Ele dizendo, está fazendo juízo tô de dizendo quem faz de Ele tá conta. falando da ciúme. é isso que ó, acontece. Isso aí vai minar Mina? mina Mina, o zagueiro enquanto ganha, corroer. ninguém fala nada. Enquanto ganha, ninguém fala nada, porque Quando não a dá bola pra falar. entra, tá bom. Não, dá mas, pra ó, falar. Mas isso é que vai modelo acontecer? Corinthians, conselho do Corinthians sumiu, hein, o Benjamin? Corrói a atual Então, estrutura de poder do Só queria Palmeiras. fazer um questionamento aqui também, Flavinho, pro Pascoal. Olha pra mim, Pascoal. Pascoal, então vamos falar dos bastidores do Palmeiras. Mas que coisa. A grande queixa dos conselheiros e de pessoas que transitam ali no backstage, as pessoas que Não é estão sempre backstage, ali é Pátio dos Milagres, é outro lá. lugar. O senhor não sabe nem o que o senhor está falando. Vai Essas lá. pessoas, Claro, vamos lá. sua boca. Essas pessoas que estão ali Lá é Pátio dos por Milagres. trás da cortina, Pascoal.
tem reclamado bastante da ausência e da omissão do Maurício Gagliotti, Não, ele que é tá um de cara que férias. frequentemente está viajando, que frequentemente não é visto no clube, que frequentemente repassa poderes que caberia a ele resolver para o Alexandre Matos, e isso tem incomodado muitas pessoas dentro do Palmeiras. Procede a informação e a queixa com relação ao comportamento omisso do Maurício Gagliotti? Não, ele não tem um comportamento omisso. A queixa é dele ter ido com a seleção brasileira viajar quando não devia e de ter viajado para a Alemanha quando os dirigentes entendem que ele não podia fazer isso. Que tinha Libertadores, tinha a Copa do Brasil e tinha um momento importante do campeonato. Mas e agora? É férias ou é o quê? Comprado a passagem Agora são na férias. promoção. De novo? Tem Ele jeito. tem Ele quantas tirou férias por ano? Não, ele saiu com a família de férias. Mas vem cá, Antes ele foi com a pergunta seleção para a Austrália. Técnico, deixa eu me meter no diálogo de vocês aí. Diga, Fabio. Qual é a necessidade do presidente estar presente o tempo todo? Total. Por quê? Total. Porque ele precisa intermediar O olho do situações dono que são engorda ruins. o boi, ô. Pois é. O Fa- Não, mas aqui o boi- Fábio, Peraí, No agora momento, são brincadeira. no momento de crise, ele precisa estar Você tá próximo. no momento, Pera você aí. tá no Ele precisa momento estar conturbado. próximo. Claro. Pô, quem é? O regime é presidencialista. Ok. Então Ué, ele não como pode não? viajar mais. Em momento nenhum. Pode. Ele pode suspender a viagem e Primeiro voltar. que é o seguinte. Ele tem quando férias, você, não tem primeiro período de primeiro que é o férias? seguinte, quando você resolve ser presidente de um clube, você Tem que sabe abdicar de uma série que de você vai coisas, ter que abrir mão de algumas Claro, coisas. Você é um cara público. Sim. Você está mexendo com a paixão de milhões de pessoas. Você sabe que se o time tá uma porcaria, se você for domingo à noite lá jantar com teus filhos, você tá sujeito o cara te xingar. É o preço. Mas botar do no mesmo jeito que executivo se o não é time tá delegar? uma maravilha. Agora, você tem momentos que você tem que estar ali acompanhando, meu amigo. Tudo bem. Mas se vem cá, se ele paga um executivo, que é ele que paga, ou não? Sim, quem cobra o executivo? Ele cobra o executivo. Sim, mas se tá viajando, Aí quem você cobra? tá presente pra Não, cobrar? não. Não, uma pergunta. Ele manda um WhatsApp de Cancún, ele faz um FaceTime, olha, pá, é isso? Não, Não, desculpa. ele não pode ligar. Ele tem que viver no tá na Palmeiras Alemanha, não tá em 24 horas. Cancún. Não, eu tô modo de falar. E ele, vem cá, ele tá na Alemanha fazendo o quê? Férias com a família. Férias com a família, de novo. Porque ele foi pra Alemanha recente, não foi? Não, mas tá Convite? lá ainda. Ah, Ele ele foi- foi para a Austrália, foi pra convite Austrália. da seleção. Ele foi o chefe da delegação. O pessoal do Palmeiras reclamou que era inoportuno Foi, e o não Eduardo deveria ir. Bandeira de Melo fez uma vez. Quando foi chefiar a Foi e delegação, teve voltou. um problema e voltou. Voltou. É. Ele ficou com a delegação 2 semanas. Chegou no Brasil, alguns dias depois, viajou para a Alemanha. E aí os dirigentes do Palmeiras, aqueles conselheiros, inclusive os mais antigos, é bem verdade, né, reclamam demais que o Palmeiras está sem comando. Que ele não poderia Pascoal, ter viajado. uma pergunta, O que então. ele foi fazer na É. final da Champions lá? Ele foi trabalhar? Depois da final da Champions, ele saiu e foi fazer uma outra viagem. O corretor lá da agência de turismo comprou um apartamento só com a comissão que tem do Maurício Gagliotti. Mas é verdade, Pascoal. O Maurício Gagliotti, ele tem mais horas de voo do que uma aeromoça. O Maurício Gagliotti está enfrentando esse tipo de situação, cara. Pascoal, não é seu Maurício filho tá Gagliotti- doente, tem que estar próximo, Eu Pascoal. conheço o Maurício Gagliotti. É um baita sujeito, O Maurício Mas eu não Gagliotti. tô falando do contrário, mas ele tá ausente do clube. O Maurício Gagliotti é um cara bacana pra caramba, um cara bacana baita demais, sujeito. gente finíssima, cara legal, cara do bem. Estudou comigo, fez faculdade comigo na PUC. Mas Se ele tivesse aqui, os problemas acabavam. é isso, Fabinho. mas Mas é o olho presidente dono do engorda o clube, boi, Fabinho. Presente, Tá bom. presente, cara. Tudo bem, ele pode. Presente. Então tá, Ó, ele tá vou- aqui. Vou contar. Eu e não quando tenho, chegar, eu não vamos- tenho nenhuma a data procuração que para ele defender chegar, o Paulo viagem. Nobre. Presta Não atenção. tenho procuração para defender o Paulo Nobre. Tá. Não tenho Paulo Nobre não, procuração. Gagliotti. Não, o Paulo Nobre. Também. E nem o Gagliotti. Não Nem tenho o procuração. Mustafa, ninguém. Mas o procuração, eu posso dizer para você, o Paulo Nobre, jogo desse, quem é que dava entrevista véspera do jogo do Era o Paulo Nobre. Ele estava com a camisa verde, ele estava lá presente, Ô, dando Fabião. pressão nos caras, falando com os jogadores e cobrando os caras antes do jogo, no treino. No treino. E essa ausência do Gagliotti é que chama atenção. E você está Deu pra esquecendo, entender? um detalhe. A presença de um presidente mostra para os outros que tem um cara lá. É, parece um barco à deriva, assim. Mesmo que Olha- o capitão sim. não dirija mais o navio, quando ele tá lá é outra história. É outra história, é isso que eu tô falando. Em respeito, impõe uma série de coisas. Agora, tinha dizer um não é o negócio. momento. Ô, meu menino. Diga. Agora, o Palmeiras não perdeu pro vento. O Palmeiras Pois perdeu é. pro Corinthians, que Virtual chegou a campeão. 35 pontos no Brasileiro. Índice de aproveitamento de 89%. Cara, é uma coisa de louco. 90. E o Corinthians hoje tem, ao lado do Grêmio, o melhor ataque do campeonato. Né? O Grêmio joga hoje com o Flamengo. Pode aumentar ou não, e continua com a defesa menos vazada. Em 13 jogos, o Corinthians levou só 5 gols. Sim. É 2 do impressionante. Vasco num jogo só. É impressionante a frieza e o emocional desse time do E Corinthians. quebra de recorde também, viu, Benja? Quebra de recorde, o Corinthians ele atinge a 27ª partida sem perder nessa temporada.
Inclusive... 7 jogos sem tomar gol? Pois é, inclusive Qual que é a o 27ª... Cássio? O Peter Cássio? É. Peter Cássio. Não, você contou um outro aí pra nós. Não, do Cássio? Não. Não, name rights. Estão trocando o name rights do estádio do Palmeiras, Pascoal. Não é essa também não. Também não? Não pode contar. Continua, vai. Vamos lá. Mas Vai. Você enfim. sabe o que você não quer falar. Entendi. Deixa de Fala ser. aí, É que eu não posso falar, senhor Armani, porque Fala o da departamento jurídico me foi apresentado essa semana. Eu não posso criar inimizade aqui dentro da empresa. Mas ele vai servir. conta Depois aí, eu falo a não tem ideia. problema. Não, melhor Não, melhor não. Melhor não. Vai. Véspera Vai. Não de entra final na de onda semana. dos ó, vai por mim, não entra na onda dos caras. Véspera de final de Vai lá. semana, melhor. Vai. Eu acho que você tem que contar. Melhor Vai ficar lá. lá. Quero Mas ver é se que é tá. homem de falar isso. Vai na 27ª partida do Corinthians de invencibilidade. Carille ultrapassando o Tite. O Tite ele tinha alcançado a marca de 26 partidas sem perder e o Mano Menezes 25. O Carille já ultrapassou ambos. E o time do Corinthians, Pascoal, é um time extremamente sólido, mesmo de vez em quando a torcida do próprio Corinthians ficando brava, porque o Corinthians ele não preserva a bola em seu poder, ele deixa o adversário trabalhar com ela e confia demais no seu setor defensivo, o que aconteceu ontem, se a gente pegar a posse de bola. Né? Pois é, o Corinthians ele só explora contra-ataques e o Corinthians ele tem sido extremamente letal quando tem a bola nos seus pés. Inclusive o Romero, calando a mídia antes. Queria dar dois parabéns. Ô, Flavinho, Queria dar dois parabéns. Mas você deixou de ser a mídia antes, só o pera, Flavinho. dá 2 parabéns. Primeiro para o Romero, Jogou muito. brilhante. Melhor em campo. Brilhante, melhor, disparado melhor em campo. Quem? Romero arrebentou com a bola, fez Romero a bola uma Arantes do Nascimento. lentilha, gastou a bola e achatou. Romero. E o segundo pro Herege, Flávio né? Gomes, que na 5ª rodada já tinha decretado o Corinthians como campeão brasileiro. Flavinho, você, Essa temporada. Flavinho, você que já tinha falado na 5ª rodada, mas deixa eu perguntar, o Corinthians hoje já tem a 4ª maior invencibilidade da história. Da sua própria história. Da sua história do Corinthians. Tá aí, olha. 1957 é o primeiro, o Corinthians ficou 37 jogos sem perder, mas também não ganhou título nenhum. 1936, 37, ficou 31 jogos, essa época o Pascoal falou que o time era muito bom. 1956 também não ganhou porcaria nenhuma, ficou 29 Ganhou o jogos. quarto centenário? Não, foi 54. 54. 56 são 2 anos depois, Pascoalzinho. Em 2017, o Corinthians até o momento tem 27 jogos. Você acredita que o Corinthians pode bater? Eu acho que Alguma os dessas? Os 37 é bem difícil. Será, Flavinho? Porque a última derrota do Corinthians foi pra Ferroviária com gol irregular. Eu sei. Para com isso. Mas é verdade, é fato. também. É fato. Provavelmente nesses, é fato. nesses Nunca 37 ganhou. jogos Nunca aí, ganhou. provavelmente nesses Nunca ganhou. 37 jogos aí tem 30 que ganhou com gols irregulares. Imagina, imagina, fala bobagem. vai passar. 37? Vai ficar Imagina. chorando por causa da Ferroviária. tá? Imagina. Então, por isso que eu fico com fama adiante. Eu tô simpático Fama ao adiante. Corinthians. Falei na 5ª rodada que o time ia ser campeão. Eu acho que é disparado. Você foi irônico. Não fui, juro. É o melhor time disparado do campeonato. Gostei ontem da É o mais vitória. simpático do Eu acho que campeonato foi também? também. Eu acho que foi a vitória do time operário contra esses milionários que não sabem o que fazer com o dinheiro. Você é contra o dinheiro? E ontem, Não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Corinthians não gasta nada? Pera um pouquinho. pera, Você Você vai não cair em é, contradição exatamente. agora. É um dos times milionários do país, o Corinthians. mas não paga ninguém, tá devendo pra todo mundo. mas aí já não é comigo. paga os carneiros. Isso é um negócio que você acha E aí, legal, né? uma coisa que eu acho muito legal no time, de ver o time. De novo, e eu vou sempre insistir nisso, comportamento dos jogadores. Não reclamo com o juiz. Não, bom, o juiz não precisa Não, dar- reclama assim. De vez em quando, o Rodriguinho tá muito pro juiz- saidinho, hein? Corintiano reclamar Rodrigo, com o juiz não pra dá. Mim foi, Não pra tem mim, o Rodriguinho foi o melhor jogador em campo. Hein, Sormani? Pra mim, foi o Rodriguinho. Não reclamo com o juiz assim, porque não dá pra reclamar com o juiz. Por quê? O Corintiano vai reclamar com o juiz. Larga de recalque, rapaz. Não reclamam. Curve-se ao Corinthians. Não curve-se. reclamam. Curve-se. Não reclamam de levar falta, não parte pra briga, não aceita provocação, não provocam, inclusive, a torcida adversária. Você vê nas comemorações de gols, como os jogadores estão ali entre eles e tal. Eu acho que todo esse comportamento, que é uma coisa que vem de algum tempo, já ajuda a fazer o Corinthians esse time todo que está sendo. É um time que já ganhou o campeonato pra mim. Mas vai Já perder ganhou. invencibilidade contra o Havaí. Mas pode é perder, louco. uma hora vai perder. Quer Vai fechar uma perder. aposta? Perde. Quer duas rodadas? Uma pessoa do Corinthians. Olha, você vai ver. Eu quero fechar e você vai fazer o programa não, porque não pode. Você vai bom. ficar o dia inteiro vestindo a camisa do Corinthians, eu vou fazer selfie e Instagram. E se o senhor perder, você vai botar a camisa de quem? Não vai de ninguém. Do Havaí? Não Não faz. vai, não. Do Palmeiras. Você bota do Mas a Palmeiras. aposta é Corinthians e Palmeiras? Não, eu escolhi uma camisa, ué. Eu posso escolher uma camisa? Não, Ele Bahia. escolhe, você escolheu Você o... escolheu do Peraí, não Corinthians. interrompe, o mano tava falando coisa. Já pipocou da costa. Não, você me perguntou se da invencibilidade. Eu acho que aos 37 não chega, mas acho que segura mais um pouco. O importante dirigente do Corinthians me disse hoje, nunca vi e nunca ouvi um time
tão sólido e tão solidário como esse. É verdade. Os caras estão ali, Botafogo, tem problema, é assim tem também. problema, tem problema de Botafogo dinheiro. é igualzinho. Tem problema de Esse dinheiro. autodirigente sim. falou, tem problema de dinheiro. Sim. Porque tem quando eu problema falo de isso- dinheiro, sim. Tem dificuldade financeira para pagar as contas, sim. Mas ele nunca viu. Ele nunca viu um time tão unido, tão coeso, nem aquele de 2015, que tinha as incrível, estrelas é e tal. incrível. O cara falou pra mim, Pascoal, nunca vi tão unido quanto esse. O que chama muito a atenção desse time do Corinthians é a frieza. Agora, você sabe Ó, o o Corinthians me lembra o George Foreman lutando. O George Foreman no final da Sabia carreira. quem enfiou a mão. Não, o George Foreman tomava soco, tomava soco. E era irritante quem lutava com ele, porque batia. E o George Foreman não se mexia. Até É o que um Corinthians, dia cara. ele ofereceu a revanche ao Cassius Clay, em Kinshasa, no Zaire, que hoje é do Congo século. belga, e o Cassius Clay foi uma só. Então, mas você vê que de Não, novo... não. O Zaire? Você vê... Mas ali ele tá. tinha abdicado. Não, mas você Congo, tá vê... certo. Ele já tava focando na churrasqueira. Você vê quando o Fábio Sormani não presta atenção no que eu falo. Eu falei, George Foreman, quando estava no final da carreira... Ele apanhou do Clay. Não foi, o do Clay não foi no final da carreira, você tá foi. louco? Eu queria George chamar a Cris foi em atenção, 70 e pouco, tá apenas maluco? para um único detalhe que Vai discutir mostra de como o boxe, comigo futebol nem de é, jazz, amigo. como o futebol é inacreditável às vezes. O Corinthians, por um pênalti que o cara do Brusque chutou para fora, o Corinthians poderia ter entrado numa crise naquele Que era um momento. ex-jogador do Corinthians. E entrar. Carlos Alberto, gato. Não, Será que- mas imagina, ô Sormani, primeiro é o seguinte, vocês lembram como começou o A ano? forma como ia ser Ninguém eliminado. estava muito convicto do trabalho foi do eliminado Carille. pelo Internacional, e Pois é, continuou. mas pelo Internacional. Ah, se mas for, era um time de pera, Série B. não, mas, ô Sormani, eliminar, já Na tava arena no do mo- Corinthians, Tava é. no Errado o momento, negócio, Flavinho. tava no momento ruim, o time não estava convencendo muito e tal. Uma eliminação pro Brusque outro peso. teria um peso. Mas não foi Que eliminado. poder, eu sei. O que eu estou dizendo é que como um pequeno, detalhes fazem a detalhe diferença. condiciona muitas vezes, não só uma competição inteira, que é o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro agora, como a vida de muita gente. Continuação do trabalho. O Carille, você acha que o Carille, se tivesse sido eliminado pelo Brusque, ele teria a segurança que ele tem hoje? Ele entraria no jogo seguinte com alguma Eu acho que tranquilidade? teria. Eu não sei. Eu não acho sei, que sim, pelo né? comportamento do Eu Roberto. acho O comportamento que do Carille, né, cara? Mas não aquele esquece jogo... que o Tite foi eliminado pelo Tolima. Pelo Tolima, e teve um continuou. dirigente que foi lá, bancou, eu sei, tem todos os Eu acho casos. que o Roberto Mangaria Mas eu na acho boa. que a história poderia ter sido um pouco diferente. Não foi, não Quem é foi. o Roberto? Né? O Roberto é o presidente, é o Bebeto, né? Daqui a pouco eu vou chamar de Betinho. O nome dele é Roberto, Roberto Andrade, Andrade. que é o presidente do Corinthians. Mas Como eu não tenho- se o nome Baggio de não perde o pessoas, pênalti em 94, o Brasil Não, não eu sei, poderia mano, ter eu sido sei, tetra. mas tô falando de uma coisa muito recente, assim. Podia ter... E isso deu, Souza, felizmente, para o Corinthians 2012. uma solidez ao trabalho do Flavinho, eu acho, tudo mais, que desculpa tá aí a até expressão, eu acho sacanagem você falar isso. O Roberto. hoje. O que, Roberto? O presidente do Corinthians. Porque Eu não acho que ele ia mandar embora, não falei que ele ia Então, mandar continuar. embora, não falei isso. Zé, Mas eu- muda o perfil psicológico Mas de todo mundo, duas emocional semanas de depois todo foi mundo. eliminado pelo Internacional. Sormani, podia perder pro Brusque, Não. ser eliminado pelo Brusque, ia chegar ser no chacota, CT. gozação, como foi no Tolima, e a vida ia continuar. Exato, e aí em vez de ganhar o jogo seguinte, poderia ter perdido. a gente não E Mas aí se sabe. fosse podia para não ser abalar o campeão. ambiente, Flavinho, hoje existe uma rivalidade muito grande entre Corinthians e Inter por tudo que envolve esse jogo. Desde aquele episódio em 2005, depois É, 2009, Mas a Tem Copa eliminação, também, pro Sul, Inter, etc a e tal. eliminação pro Inter não foi uma eliminação vexatória. Foi, Flavinho, Não, porque o foi Corinthians nos ele fez uma. pênaltis. Não, mas aí que tá. O Corinthians ele fez uma boa partida em Porto Alegre, poderia até ter vencido. Sim, mas não o perdeu Inter de também 3 criou a boas 0 chances. aqui. Então O empatou Brusque o é jogo outra lá. coisa. Não, mas eu concordo O Brusque é contigo. tipo asa de Arapiraca pro Palmeiras, Seria, entendeu? mas eu acho que, Lembra como é que eu foi? acho que seria talvez aquele período de gozação de 10, 15 dias, depois ia acabar. Mas o que aconteceria nesses 10, 15 dias? Então, mas eu não Poderia acho perder que... o clássico, poderia- Mas eu não Não acho, sabe. Flavinho, eu não acho. O time do Corinthians ele vem mostrando uma solidez muito grande desde o começo do ano no Campeonato Paulista, quando o Corinthians... Tudo bem, o Campeonato Paulista não fala, mas é um Não, campeonato nem tô falando fraco, nada. porque os times do interior não equivalem a nada, ok. Mas o Corinthians ele tem que tomar como parâmetro os clássicos. Não, o Corinthians tem que Nos tomar clássicos, como parâmetro. o Corinthians ele o que foi ele tá muito bem. fazendo no brasileiro. Não, mas Acabou. só para chegar nesse período Acabou. da Copa do Brasil que ele disse que poderia ter combinado com a eliminação. Eu concordo, se fosse ali, Flavinho, Corinthians uma foi eliminação pro eliminado da Brusque. Copa do Brasil eu pelo sei, Internacional, passou, time da mas se Série B. fosse pro Foi Brusque, seria talvez ali um agravante por ser um time menor. E tá na cara que haveria brincadeiras, etc e tal. Poderia entrar numa crise, poderia, mas eu, pelo feeling que tenho, Flavinho, eu duvido
que Opa! aconteceria isso que você está pregando, porque o Corinthians ele está hoje realmente muito sólido, não só com relação ao time e o futebol que tem apresentado dentro de campo, mas fora dele também, não estou me referindo às contas que o Corinthians não tem pago, etc. Mas existe uma confiança dos diretores nos jogadores e dos jogadores na diretoria do clube também. Tanto que muitas vezes quando você fala aí, mas esse time começou a jogar mal pela falta de salários em dia, etc e tal. O Corinthians, de vez em quando, Pascoal, ele atrasa os salários. Atrasa, de vez em quando tem uma dificuldade aqui e ali, e você em momento algum vê jogador fazendo corpo mole. Olha, os jogadores do Corinthians Tá se tudo dedicam dando certo todos no os jogos. Corinthians. Só não fala que tem uma é barato jogar no Corinthians. Só não fala que de vez em quando Os tem uma caras confiam dificuldade na aqui, diretoria. outra ali, que infelizmente, fora do campo, na parte de grana, o Corinthians está quebradinho hoje. Mas vai vender o Arana, vai vender alguns jogadores. Sim, mas aí vai enquanto fazer não causa. vende- Não resolve, enquanto não resolver essa questão do estádio, o Corinthians... Eu vou dizer um negócio. Agora, vai ser você falou em solidez. Olha a solidez do Corinthians. Vamos mostrar esses números aí. Da campanha do Corinthians. Olha só, é a melhor campanha até a 13ª rodada na era dos pontos corridos. O Vasco em 2010 tinha 30 pontos em 13 jogos, 9 empates, 9 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Atlético Mineiro em 2012, 32 pontos em 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e uma derrota. Corinthians em 2017 tem 35 pontos em 13 jogos, 11 vitórias e Quantas vitórias 2 seguidas no empates. brasileiro? 6 ou 7? Não, são mais. Acho que são 10 vitórias seguidas. O último empate foi contra o Curitiba. Então, então então tá são certo. Foi, Então o não último são empate foi contra o Curitiba. Agora deve ter umas 6. Eu vou Só mostrar uma coisa. Estreou Seis. empatando. O Chape em Palmeiras casa. foi líder Depois foi pra do Curitiba, campeonato mas foi passado, foi vitória. campeão no campeonato passado e quando virou o turno tinha 36 pontos. Quando virou o turno. Quando virou o turno, quem? seja, O Palmeiras, no ano faltam passado. 6 tinha rodadas aí. 36. Pra você Agora, ter o uma que chama ideia atenção- da força do time do Corinthians nesse campeonato. Ô, Flavinho, outra coisa que chama atenção, independentemente da campanha do Corinthians, que realmente é espetacular, mas o que chama atenção é o mau desempenho de todo mundo. Tem muitos times que Muito. se esperava muito e que não Não estão tem fazendo. aquela briga, né? Não. O Corinthians está. É o carro da Mercedes que largou, abriu 15 segundos Dá uma do volta segundo no colocado retardatário. e vai chegar, Não, vai terminar a corrida. 5 voltas na frente do outro. Ele abriu uma distância que eu acho que é impossível de descontar. confortável. Não é confortável, é impossível de descontar. É o que vocês falaram hoje. Se o Flamengo está a 9 pontos, não é isso? Não, hoje Não, tá se o 12. Flamengo tá vencer. Hoje Se tá vencer, vai a 9. Se O Flamengo ganhar vencer, hoje, vai pra vai a 9. 9. Ainda assim é difícil. Aí tem o dois confronto confrontos direto. diretos. Pode, Aí pode você precisa ficar esperar que vai ganhar 3. os dois confrontos e que o E Corinthians o vai primeiro perder é na 3 Arena do jogos seguidos. Corinthians. Então, Primeiro é em São Paulo. eu acho Não, que a primeiro é distância que o... Não, Lá. primeiro é em São Paulo, Primeiro na é na 7ª Na rodada. Arena do Corinthians. Numa Arena corrida Corinthians. de Fórmula 1, eu diria que o cara só perde se quebrar o carro. Como Se a o cara- janela levar alguém. Os 2 ou vai 3. precisar levar muita gente. Uns 2 ou 3. Vai levar muita gente. E a janela leva de outros times também. Os outros times também têm instabilidades. Então, o Corinthians, se ele tiver um período de instabilidade no campeonato, que vai ter em algum momento, pode ser que tenha, os outros também vão ter. O que o Corinthians, o que os Os outros outros times, já estão tendo. O que os outros times permitiram que o Corinthians abrisse, eu acho que é insuperável. Não vai acontecer. Porque hoje a vantagem para o Santos é de 12 pontos. Se o Grêmio vencer, a vantagem fica em 10. Porque o Grêmio tira a vice-liderança do Santos e passa a ser o líder. Se o Flamengo vencer, a diferença cai para 9. E se empatar, Se empatar e ferra de vez, porque o Corinthians Continua no preserva ainda com 12 pontos. Olha, aí, o Santos mesmo na o Corinthians tenha uma vice-liderança. Olha aqui. campanha de 50%, estou dando uma olhada aqui na tabela. A campanha de 50% é a campanha do Cruzeiro. O Corinthians faria em 13 jogos, daqui os próximos 13 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Pois é. São 18, são 20 pontos. Percebe? Se ele cair dos seus 89% para 51%, significa isso. É muita coisa, gente. É muita acontecer coisa. Por falar em muita coisa, É uma tragédia. É uma hecatombe. Por Acabou, falar em gente. muita coisa, Acabou, por falar acabou. em mais números, aí entra em cena agora o Cássio, o Fábio Azevedo. Dá uma olhada no Cássio, o Cássio já é o terceiro goleiro, menos vazio. Olha, que mais tempo ficou sem tomar gol na história do Corinthians. Primeiro foi o Jairão, grande Jairão, em 78, Jair que veio do Curitiba, 957 minutos, grande mesmo. Porque ele 11 jogos sem tomar gol. O Carlos, nosso Carlos, jogou na seleção brasileira, o Ganso, 1985, 661 minutos, 6 jogos sem tomar gol. E agora o Cássio, já é o terceiro, em 2017, 592 minutos, 7 jogos sem sofrer gols. Parabéns também ao Cássio. Antes da gente ouvir para encerrar... Essa média ali do Carlos tá engraçada, né? Porque você tá fazendo uma média de 100 minutos por jogo. Nenhum jogo tem 100 minutos. 661 minutos em 6 jogos.
Alguma coisa tá É, errada. Deve ser 8 jogos, não? Deve ser 8. Deve ser 8, porque senão Muitos tem muito acréscimos. acréscimo ainda. Aí tá até... Não, mas quando a gente faz essa conta, ninguém coloca o acréscimo. Não, mas aí Não, no tá errado. 61 Não, Jairão, não, jogos, não. Jairão, Mais que isso. o Jairão, o Tá. Pascoal, dentro. deixa eu te falar, você tem 2 torneios e com prorrogação. Ah, tá, tudo bem. Então, beleza. O Pascoal, o Jairo, rapidinho, eu tava naquele Palmeiras e Corinthians no Morumbi, 2-0 Palmeiras, 2 gols do Jorge Mendonça, ele falta. Golzinho, replay. Vamos ver agora, vem cá, o Guilherme Arana era pra ter sido expulso ontem? Sabe por que eu acho que não, Ben? Naquela bicuda que ele deu no Borja? Aconteceu o mesmo caso com o Dudu no primeiro tempo, quando o Gabriel toca a bola e o Dudu dá um chute no Gabriel sem bola. Ontem, o que o Guilherme Arana fez também com o Borja foi um lance que, se o árbitro interpreta de maneira talvez um pouco mais rigorosa, ele poderia encarar aquele lance como uma agressão. Mas eu não acho que tenha sido, não. Por mais que ele já tivesse parado o lance e o Guilherme Arana acaba dando o chute ali no Borja, mas é lance que acontece, principalmente em clássico. Tem muito mimimi no futebol, viu, Pascoal? Tem que parar com essa coisa aí. Fala, Azevedo, era pra tá ser falando, expulso o Guilherme Arana? Foi uma agressão ou foi sem querer? Não, sem querer não foi. Foi agressão. Mas Foi foi um agressão. cartão amarelo. Então, se não fosse uma agressão, não. não. Aqui, não foi é um agressão. pontapé por trás. É um pontapé por trás. Assim como o Dudu deu no Gabriel. Então são 2 expulsões. O cartão que o Dudu levou no começo do jogo foi O exatamente amarelo igual. ficou barato. Só que o chute foi na panturrilha. Era pra ser expulso ou não? Eu daria vermelho. E você, Flavinho? Não precisa agredir, acertar. Olha lá. Peraí. Aí não atingiu, não importa. Não, tentaram dar pontapé, está escrito na regra. Exatamente. E E aí o amarelo lado pro vai Borja. dar pela briga do não Borja. sei. É porque o Borja ele vai pra cima do Guilherme Arana querendo briga. Então, mas era pra ser expulso ou não, Eu Flavinho? expulsaria. Você expulsaria, Fábio? Eu daria o cartão amarelo como foi dado. O amarelo levou? Levou amarelo. Levou amarelo. Levou amarelo. O Borja também levou o cartão amarelo por conta da reclamação de ter partido pra cima do Arana e Você tal. daria vermelho, ou Sormani? Eu daria, claro. Deu um chute no cara. É clássico, Não importa. Sormani. Não importa se é clássico, clássico, se é A 45. regra não diz se é clássico ou se não é. Ele deu um chute no Borja. Ele deu um chute. Claro que ele tinha que ter sido expulso. Ele não visou a bola em momento nenhum. Então, mas exemplo, clássico, gente, no acontece jogo, tipo de jogada. Teve um jogo aí que... Disputa normal. Nós transmitimos aqui na Fox, da Libertadores, Santos e Atlético Paranaense em Curitiba. No final do jogo, o Nicão deu um soco no Vecchio. Acabou o jogo, o juiz acabou o jogo, ficou por isso mesmo. Como? Tem um jogo da volta. A regra não diz que é no começo do meio. Exato. Ele deu o Nicão deu um soco no Vecchio. O Vecchio abaixou pra pegar a bola e ele fez assim, ó. Tum! Pô, mas todo mundo viu. E o juiz expulsou. E ó, mas e aí não tem justificativa, e aí, é um e aí, soco, é e aí, agressão, ó, né? e o Borja aí com o Cássio? não. Então, acontece a mesma coisa. Aí é catimba. Treta. É que o Borja ele tava nervoso, Benja, porque o Cássio ele fez cera o jogo inteiro. Então, mais uma vez, E o o Cássio Cássio caiu. Vocês viram? Expulso por cera já Como é que num chama clássico aquele menino? Palmeiras e Corinthians, hein? Como é que chama aquele menino do Curitiba lá, que ele foi expulso no jogo contra o Sport, que ele pegou o Rogério lá, o lateral esquerdo, que tem nome duplo. Oh, meu Deus, ele deu um chute igualzinho o Arana. Igualzinho, o juiz foi lá e expulsou até logo. Pô. Tava no fim do jogo, tava 3-0 pro Sport, não importa. Foi expulso. Mas o Voaden, eu acho que ele William, cabeceou. não é William, não, como é que ele chama? William Matheus? Não, não é. Será que é William Matheus? É, eu acho que é. Lateral esquerdo do Curitiba. Enfim, Pra gente mas... encerrar Ele o dosou o assunto aí, clássico. O clássico acontece esse tipo de pra coisa. gente... Então, o Corinthians vai ser punido? Então na regra tá lá, clássico... Benja, você não pode ser tão simplista, porque a regra ela fala Simplista? isso, a regra fala Ó, isso, aí tem mais mas você tem que confusão aí, pesar. ó. Então, aí é o lance Aí. lá que o Tietchan dá um totó no Romero. Mas Era pra ter acontece. sido expulso? Esse aí também, eu acho que não. Então, aquilo lá foi muito assintoso. Ué, mas a partir do momento que Foi muito você... assim Mas todo. peraí, gente. Não tem intensidade. Foi fora do lance. Foi um lance fora, ó. Aí é o Romero falta. tá aí, ó. Pronto. Ó lá, deu um totó. Ah, pelo amor de Ué, Deus. mas deu um totó. Vocês não vão querer Se comparar o árbitro vê esse lance, isso daí com ele o pode que o expulsar. Arana fez. Ué, mas pelo rigor da regra que vocês estão pregando, Não, eu acho que vocês esse tipo de não, lance pega bastante. acontece. Ali ele empurra. Não, mas é que tá. Mas, Gente, ô, que Fábio, isso? Pontapé. ô, É Fábio, igual, foi o igual o lance. Borja, é igual o Borja com o Cássio. É. Não, mas é que tá, gente. Isso é cartão amarelo. Ou existe o rigor na regra, ou não existe o rigor na regra. Eu acho que esse tipo de lance acontece, principalmente em clássicos. Juiz não viu. O árbitro ele tem que chegar pro jogador e falar, gente, vamos pegar leve. Pô, Corinthians e Palmeiras, vamos dar um tempo. Mas, velho, você não precisa expulsar um cara por causa de um totó desse daí. Como Eu não dava podia- cartão amarelo pro Romero, Amarelo. pelo que ele fez. Imagina. Encenação. Ó, a Sofreu a encenação falta. dele. Vem cá. Olha o que ele faz, olha lá. Ele tomou um Ó, totó. agora ele vira como se tivesse enfiado o pé no forno. Uma Tomou pergunta um aos totó. relatores. Foi torcida única, não foi? Foi.
E vocês viram que morreu um torcedor, né? Não impediu a morte de um torcedor. Não, pois é, Mas são pra quem acha coisas que... totalmente... Pra quem acha que Não, resolve o isso problema, não. tá aí, ó. É o que eu digo, não resolve o problema você tirar a Gente, torcida do vocês acham- estádio. vocês botar- acham- Ainda bem que foi torcida única, porque eles não se mataram lá. Porque eles poderiam se matar lá também. Então O que eles o se mataram Rodriguinho longe. falou pra ele? Morreu um só fora. Se tivesse dentro, Ah, morreu foi muito lucro, mais. então? Hoje em dia é assim. Olha lá. Vocês acham Isso assim? é lá. Pera, gente, a imagem, daqui a pouco vocês falam. Mas tem que falar do jogo, pera um minuto. Eles jogaram Ele no Futebol falou, América. joga a sua bola aí. Joga a sua bola Mas aí. o Thiago Santos deixou o cotovelo, né? Dividida é terra de ninguém. É, Ali o no Rodriguinho ele comprou uma briga que foi do Maicon, porque a dividida ali foi entre o Rodriguinho Thiago tá- Santos e o Maicon, e o Rodriguinho viu que... Mas o Thiago Santos deixou o cotovelo no Maicon. Mas o Deixou. Thiago Santos ele joga assim também, é normal, o volante tem que jogar Tudo é assim normal. mesmo. Mas o volante tem que jogar assim. Volante não pode, discutir. por favor, gente. Pulmão, A posição de volante é Mano, pisar palco e não nascer mesmo é mais normal. grão. Amanhã quebra uma perna no jogo, Flávio, é clássico, não? Clássico Ué, pode. mas o Gabriel do Corinthians também, quando precisa chegar junto, ele chega Mas o junto. Rodriguinho deu uma afinada legal. Olha hein? só. Afinal, Ele da só forma, reclamação perder ele. dele. Ele lá em só cima. afasta. O Ué, outro vai mas pra óbvio, cima. mas quem tem a perder é o Rodriguinho. o Thiago Santos é Quem reserva. vai, olha lá, agora ele ficou macho, olha lá. Eles não jogaram Aí chegou um juntos, monte de jogaram gente juntos na perto, ele América, ficou macho. Quando tava só os dois, ele ficou pianinho. A reclamação dele é Rodriguinho. embaixo, não é em cima. É Não. o pontapé que ele dá. Em cima ele protege. É Ele embaixo. protege. Não, Ele bota pra... Ele põe o cotovelo ali meio que pra É falar, ó, embaixo. cheguei. É no pontapé embaixo que ele vai de baixo pra cima. Essa Bom, é a reclamação. Pode Em ver. relação ao que você falou, vou dizer pra você, desculpa, eu vou discordar. Já vimos produção 500 vezes. Vai Eu discordar do vou, quê? Pra agora variar, nós vamos ver vai até discordar 6 horas da tarde esse lance. Eu vou te falar, eu discordo totalmente. O fato de ter morrido uma pessoa, um torcedor esfaqueado longe do estádio, Longe, foi na Rua Tupi. não, Tupi perto da minha Pois casa. é, foi ali. É mesmo, foi na rua Tupi, foi. do lado da minha casa. Pois é, não é longe do estádio, não. Não, mas o que eu Não é quero te longe. falar... Não, mas é gente que estava no campo, tá na cara. O fato de você colocar a torcida única não significa que você vai acabar com a criminalidade. Mas no campo vai. Essa é a No grande, estádio esse vai. é o grande Mas no equívoco que estádio não tem mais vocês briga. cometem. Mas no estádio Você não tem mais entendeu? briga. Exatamente. Mas veja, a briga... Morreria no A estádio. briga ali foi Peraí. A briga em São Januário. por vez. A briga em São Januário não foi envolvendo vascaínos e flamenguistas. Exatamente. A briga foi envolvendo polícia militar e torcedores do Vasco. A torcida do Flamengo estava num canto lá, foi liberada às 9 da noite, foi 10 da isso que noite. aconteceu, mano. Foi. Não foi, foi. mano. A briga Pergunta foi pra Helena Calil. Não, sua mania. Estava lá É outra cobrindo, coisa. e pergunta pra Samira, a produtora, que estava lá também. Chegou em determinado momento da confusão que os caras partiram pra cima da torcida do Flamengo. Ok, mas o que aconteceu em São Januário? O que aconteceu em São Januário nada a ver é com uma isso. briga política. Não tem nada a ver com briga. É briga política. É completamente diferente. Volto a dizer, vocês precisam parar de achar que torcida única vai acabar com a criminalidade. Não vai acabar. Vai minimizar, lógico, gente. Lógico. Na Argentina vai tá acabar provado que não acontecendo. minimizou. Não sei, na Argentina não tem Minimiza informação. longe. Eu tenho só o Brasil. Nos estádios aqui não no tem. estádio, aqui no Brasil, não acontece mais correria em estádio, gente. Dentro do estádio e nas cercanias. Não tem mais então isso. olha aqui. Cavalaria jogando. O guarda jogando cavalo em cima do torcedor. Sua Acabou mãe, isso. Torcida única em Acabou. São Januário teria confusão igualzinho. Eu preciso. Por outra coisa. Eu preciso Mas encerrar teria. esse assunto Corinthians-Palmeiras. O último lance polêmico, o Pascoal foi pênalti do Balbuena ou não foi pênalti do Balbuena? Dê uma olhada aí. Foi pênalti, Pascoal, sim ou não? Não foi nada. O Pascoal não foi nada. Flávio Gomes, foi pênalti? Não, foi nada. Tem, É, bola. aquela história sempre do que eu acho que toda mão na bola deveria ser pênalti, mas essa não é a regra do futebol. A bola bateu, não tem Pela culpa regra. nenhuma. Meu menino, foi pênalti? Eu acho Sim que ou não? deveria mudar a regra do futebol para evitar esse tipo de polêmica, mas pelo que diz a regra hoje, tá na cara que ele não teve a intenção de fazer isso. Fábio e não foi. Azevedo, foi O pênalti? senhor é Nada. sempre pênalti? Não, Então, mas não. mude-se a regra. Agora o senhor é Fábio contra. Sormani, Ele pediu foi para ser pênalti? sucinto. Foi. Também não foi nada. Pro Sormani foi pênalti, pro resto de todo mundo Sua mãe é não um foi apito amigo. pênalti. Não, mas pra peraí, o encerrar- Sormani falou que foi Pra pênalti. encerrar Isso não é um de movimento vez, pra natural? encerrar de vez, de ver. pra encerrar de vez, esse Palmeiras e Corinthians, as entrevistas do jogador do Corinthians, e nós vamos falar de Flamengo e Grêmio, Só lembrando que que- vai ser um jogão hoje na Ilha do Urubu. Não, só lembrando que a gente vai mostrar as entrevistas dos jogadores do Corinthians, porque os do Palmeiras não falaram ontem. Então Só não o vamos- Cuca. nós não vamos mostrar ninguém do Só o Palmeiras, Cuca. porque os jogadores do Palmeiras vazaram. O Cuca nós já mostramos, então vamos lá. É um treinamento, né? Antes mesmo do jogo eu conversei com você, eu falei que era um sonho, né, de criança. Eu sempre assistia pela TV esse clássico, né, maior do Brasil. E hoje poder fazer uma atuação como eu fiz hoje, eu fico muito feliz. É claro, cabeça no lugar com os pés no chão, porque eu tenho um futuro imenso ainda pela frente. É claro, minha família sempre me orienta e é isso, é manter os pés no chão e manter essa sequência ao longo do campeonato. É uma equipe com a mescla aí com jovens talentos e também com jogadores já experientes.
Então as coisas têm dado certo, é difícil, né, explicar o que está acontecendo. Às vezes as pessoas, né, falam, o que esse Corinthians tem? Eu acho que nós ganhamos aí uma cara, uma forma de jogar. Eu acho que a união do grupo, o trabalho, a humildade, né, que todos tiveram, entenderam o trabalho do Carille no começo. Isso está sendo fundamental e estamos aí colhendo aí as vitórias, né, do trabalho do começo do ano. A gente acabou com a invencibilidade do Palmeiras em casa, a gente se distanciou, né, a gente abriu aí hoje, no momento, são 12 pontos do segundo colocado, então é muita coisa, né? São números para a gente se contentar bastante, mas não deixar que isso suba para a cabeça, até porque a gente já tem mais um jogo sábado, mas comemorar porque foi uma grande vitória num clássico. Vitória muito grande. Uma Tem que ligar pro Edu. Tá aí, ó. Tá aí, estamos vendo nós aí, ó lá. Estamos vendo nós, né? Estamos vendo nós e estamos ouvindo os outros. Mas chega a assunto encerrado. Nós estamos vendo nós, mas estamos ouvindo os outros. Cara, um papo, sei lá, velho. Sabe, tá ligado que pá. É o dia do rock. Aí no final o que acontece? Hoje é o dia do rock, bebê. E no final o que acontece? A gente Zero quanto? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje é o dia mundial do rock. Obrigado, Stones, Beatles, Led Zeppelin, C.D.C., Iron Maiden, Rush, Motorhead, todo mundo. Supertramp não. Supertramp não é música. Flavinho. Nossa. Meu Deus do céu. Você que é mais chato, Supertramp ou U2? Vamos ouvir agora, tem o WhatsApp aí, professor. Você não falou você lava sua boca. Eu acabei de falar. Por que você não falou que o U2 também é banda de rock? Porque o U2, pra mim, juro por Deus, é a coisa mais chata do planeta. Fala o que você falou fora do ar, que Supertramp é o presidente dos Estados Unidos. Fala aí. Supertramp é o quê? É o presidente dos Estados Unidos. Não. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente. Vamos lá. Fábio Azevedo! Fábio Azevedo! Fábio Azevedo! Eu te amo! Que é isso? Um fã? Um fã. Eu também não entendi. Pediram entrevista. Pediu uma sonora ali e tal. Você tava lá? Não, olha só, esse menino que mandou o áudio, não sei se ele estava nesse meio aí, esse é um menino que vai a todas as concentrações dos adversários. Aí ele vai lá para poder conversar, e ele já conhece a gente, né? Ele tá ali na seleção da Colômbia, tá no Grêmio, tá na Ponte, ele tá toda... Eu não sei como é que ele descobre. Ele é torcedor de que time? Ele, eu acho que é Botafogo, se eu não estou equivocado. Ele vai sempre na concentração do adversário para pegar uma camisa, para ficar amigo. Produção, e adora o Fox Sports. Produção, podemos falar de Flamengo e Grêmio? Diego Alves? Não, se a gente puder falar de Flamengo e Grêmio... obrigado. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp.